eram do Senhor. Nós sempre temos que ter isso em mente. As festas não foi dada a Israel. As festas é do Senhor para Israel cumprir até que tivesse o cumprimento profético. Cada uma dessas festas, elas são proféticas. Ela foi profetizada aqui porque elas iriam acontecer posteriormente. Então nós vemos que a Páscoa é a morte dos cordeiros, né, lá do Egito. Eles tiveram que matar, derramar sangue, passar no umbral da porta. Aquilo livrou eles da morte que se abateu sobre o egípcio. Páscoa, passar por cima. Quem seria a verdadeira Páscoa? Cristo. Nós vemos que na Páscoa, o que foi dito para a nação de Israel, para o povo hebreu? Vocês vão separar no dia 1º do mês, vocês vão separar um cordeiro, vão observar ele por 4 dias, e esse cordeirinho, então, não tem defeito nenhum, então ele seria sacrificado na Páscoa. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Então, pode passar outra imagem. Eu fiz um gráfico à mão. Isso vai para o grupo de vocês, então vocês vão poder abrir a imagem e ver todos os detalhes que eu escrevi. Quando nós chegarmos no livro de Daniel, nós vamos ver, Deus ele dá datas que são específicas. Elas vão chegar até esse dia aqui. Quando nós estivermos estudando Daniel, nós vamos ver que 384, se eu não me engano, dá exatamente nessa data aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos nós conhecemos essa passagem, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse dia, queridos, era exatamente 4 dias antes da crucificação de Jesus. A entrada triunfal aconteceu exatamente 4 dias antes. Aqui eu fui fazendo as anotações. Sábado, dia 9, a entrada triunfal, quando Jesus entrou. Domingo, dia 10, nós vamos ler lá nos Evangelhos. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele fala sobre a autoridade de Jesus é questionada pelas classes de religiosos. Durante esses 4 dias, várias classes de religiosos, eles questionaram Jesus. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos eles questionaram a autoridade de Jesus. Isso é o dia 10, o dia 11, Jesus fala da sua ressurreição, ele fala do maior mandamento. O dia 12, terça-feira, Jesus fala do fim dos tempos. É o texto de Mateus 24, 25. Foi dito aqui, olha, no dia 12, terça-feira. Na quarta-feira, é o dia da preparação. Dia 13, quarta-feira, o dia da preparação. Vamos entender uma coisa. Nessa época de Jesus, quando Jesus estava na terra, cumprindo o seu ministério, essas três festas, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias, eram consideradas uma só festa. Eles não falavam mais na Páscoa, eles falavam a festa de Pães Ázimos. Vocês vão ver isso nos Evangelhos, quando está próximo à morte de Jesus. Eles falam a festa de Pães Ázimos. Então eles faziam a preparação de
Só no dia da primícia é que eles pegavam a primícia e levavam lá no templo de Jesus, no templo. Então, queridos, o que acontecia nessa época de Jesus? Era considerado tudo como a festa dos pães ázimos. O 13º dia do mês, eles faziam todas as preparações. Eles já estavam com o cordeirinho separado, vistoriando o cordeiro, e a partir daí, eles comeriam o cordeiro, a Páscoa, qualquer dia. Por que qualquer dia? Estava dentro das festas. Eles não saíram fora da data. Mas como muitos judeus vinham de fora para Jerusalém para cumprir as festas, então era assim, dependendo quando que uma equipe chegasse em um determinado país, eles iam fazer os preparativos no dia 13 e eles poderiam comer a Páscoa qualquer dia para quê? Cumpririam a festa e estariam retornando à sua pátria. Vamos colocar assim, esse desleixo no cumprimento das festas, de certa forma, Deus sabe de todas essas coisas, veio a calhar para a crucificação de Jesus. Porque no dia 13, nós vemos que Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa. Ele fala, olha, vocês vão em um determinado lugar, vocês vão encontrar um homem assim, assim, assim. Vocês vão dizer para ele, aonde vou preparar a ceia do meu Senhor. E ele vai mostrar um recinto, e nesse recinto vocês preparam toda a festa. Porque tinha que ser bem preparado, todo o ambiente tinha que ser varrido, porque durante 7 dias não podia ter fermento em lugar nenhum. Então, qualquer ambiente que fosse comido a Páscoa, já tinha que estar tudo bem limpo, que era para não ter nenhum resquício de fermento. Então, os preparativos incluía isso todo, toda a limpeza do ambiente e a preparação do que iam comer. Porque esse cordeiro, ele era sempre comido com ervas amargas à mesa. Tinha pão, tinha outras coisas, mas o cordeiro e as ervas amargas tinham que estar na mesa da Páscoa. Então Jesus manda os seus discípulos preparar a Páscoa. Só Lucas, ele traz uma afirmação. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículos 14, 15 e 16, do 14 ao 18. Lucas 22, do 14 ao 18. Alguém leia bem claro. E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele 2 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e o reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Olha toda a revelação que Jesus trouxe, assentado à mesa dos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele diz assim: desejei muito comer esta ceia com vocês. Desejei muito. O que Jesus estava iniciando aqui na terra? Ele estava iniciando a igreja. Ele estava treinando 12 homens e depois da morte dele, esses 12 homens iriam se levantar com o fundamento da igreja. Então, aqui
os discípulos. Ele comeu a Páscoa, ele comeu o cordeiro com as ervas amargas, e na mesma mesa, logo após comer o cordeiro, ele repartiu o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Ele repartiu o cálice naquela época, o cálice era cheio e ia passando de um a um, eles participavam do mesmo cálice. Então ele repartiu o cálice dizendo: este cálice representa o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Mas ele começa essa refeição dizendo assim: eu desejei muito comer esta ceia convosco. Porque o desejo de Cristo era se assentar com a igreja e participar da ceia. Ele, em corpo presente, ele não faria isso. E é por isso que ele fala assim: os discípulos aqui, eles são os fundadores, eles são os representantes da igreja. Jesus fala assim: eu desejei muito, ardeu no meu coração eu comer esta ceia com vocês. E ele termina as palavras dele dizendo assim: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha aquele dia no reino do meu Pai. Ele falou para os discípulos que ele estava ansioso para participar daquela ceia. E queridos, o mesmo sentimento está com Cristo até hoje, nos esperando para mais uma vez participar da ceia junto com a igreja. Ele bebeu lá junto com os discípulos e ele falou: eu não vou mais beber o fruto dessa vide até que chegue aquele dia. E Jesus está aguardando por nós naquele dia maravilhoso em que juntos nós vamos nos assentar à mesa e participar a ceia com o Senhor. Quando termina essa, olha, está aqui, olha, dia 14, aqui é o dia da preparação. Sobe mais até o rodapé. Aqui embaixo eu fiz uma anotação, olha, Jesus é preso. Porque quando eles terminaram de comer aquela ceia, eles foram para onde? Eles foram para Getsemane. Eles foram para o Getsemane. E no Getsemane, Jesus foi preso. Ele sai à parte para orar e deixa os discípulos, vai para uma certa distância, ora ele volta: mas vocês estão dormindo? Vocês não podem velar comigo? Aí ele volta de novo para orar. Quando ele vem a segunda vez, eles estavam dormindo. Ele fala: mas vocês não podem velar comigo? Aí ele vai a terceira vez, e quando ele volta, os discípulos ainda estão dormindo. Você vê que o ser humano, ele é difícil acompanhar o ritmo de Deus. É difícil. Mas o Senhor, ele usa de compaixão para conosco. Deixa eu dar uma explicação, porque possa ser que alguns, em algum momento, ouça uma outra explicação, e isso às vezes traz dúvidas para as pessoas. Tem muitas religiões, seitas na realidade, que dizem que o sacrifício de Cristo é um sacrifício humano. Não se faz sacrifício humano. E o sacrifício de Cristo foi um sacrifício humano. Ele se entregou por nós. Ele era o Cordeiro de Deus. Por que eu fiz questão de fazer, de montar esse gráfico? Eu não encontrei ele pronto. Por isso que eu acabei montando ele. Porque o cordeiro era separado, era vistoriado por 4 dias e depois morto. Jesus, ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado rei, ele foi questionado 4 dias. Ele foi questionado
E no dia que ele comeu a ceia, ele foi para o jardim do Getsemane. Lá ele foi preso. E ele passou por Anás, por Caifás, pelos Herodianos e pelo Sinédrio. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Anás, Caifás era sogro de Anás. Ele passou pelos Herodianos, ele passou pelo Sinédrio e Pilatos, no dia da crucificação. Ele diz assim: eu não vejo falha nenhuma nesse homem para que ele venha a morrer. Mas eu estou lavando as minhas mãos. Olha, pela boca de Pilatos, ele disse assim: o cordeiro não tem defeito, o cordeiro não tem falha nenhuma, podem sacrificar, o cordeiro está pronto. Jesus foi vistoriado por 4 dias depois que ele entrou em Jerusalém. E Pilatos deu a palavra final: não vejo defeito nesse homem. Ele tentou por tudo para libertar Jesus. A esposa dele falou: não entra na questão deste homem, porque eu fui perturbada a noite inteira por um sonho. Para quem não sabe, a esposa de Pilatos era uma das seguidoras de Jesus que sustentava o ministério dele. Uma dessas mulheres era a esposa de Pilatos. E Pilatos que tentou trocar Jesus por um outro prisioneiro, que era Barrabás. Todos nós sabemos disso. Um detalhe que poucas pessoas sabem: sabe qual era o nome de Barrabás? Jesus. Jesus. Jesus era um nome muito comum na época. Por isso que Jesus, ele é chamado Jesus o Cristo. Porque o Cristo, na tradução, ele vai dizer que é o Messias. Então é Jesus o Messias. Quem é ele? Jesus o Messias. Por quê? Porque existiam outros Jesus na época. E Barrabás, o primeiro nome dele era Jesus. E ele falou: vocês não querem trocar? Olha, eu apresento Barrabás. E eles falaram: não. Solta Barrabás e crucifica a Jesus. Pilatos, ele pergunta: mas quem vai se responsabilizar pelo sangue dele? E aquela multidão que estava ali na frente de Pilatos, eles gritam em uma só voz: que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso está em Mateus 27. Quem estava naquele grupo de pessoas nada mais eram do que os judeus da tribo de Judá. Judeus da tribo de Judá. Os que eram da mesma família de Jesus. Jesus era da tribo de Judá. E foram os judeus da tribo de Judá que gritou para Pilatos: crucificam, e o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. É Mateus 7, não. Mateus 27. Podem ler nos versículos 23, 24 e 25. Mateus 27, do 23 ao 25. Podem ler. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do que crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essa foi a resposta dos judeus para Pilatos. E a partir do ano 70 da era cristã, os judeus foram dispersos, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e eles entraram numa diáspora
de quase 2000 anos. Eles sofreram por séculos o antissemitismo e só voltaram a ser nação agora em maio de 1948. Até maio de 1948, os judeus estavam dispersos depois de dizer essa palavra para Pilatos no dia da crucificação de Cristo. Então, Jesus, melhora um pouquinho mais a imagem. Henrique, desce um pouquinho mais a imagem. Olha, dia 13, dia 14, dia da Páscoa, Jesus é preso e é morto. Quinta-feira, todo mundo acha que Jesus morreu na sexta. Jesus morreu na quinta tarde, 3 horas da tarde, na hora que os cordeiros eram mortos. Eles eram mortos na hora nona, que é para no horário noturno, já está pronto o cordeiro para se comer a Páscoa. Então, na hora nona da quinta-feira, Jesus morreu. Passou a sexta-feira eram os preparativos para o Shabá. Eles passaram o Shabá, que ninguém fazia nada, e no domingo, bem cedo de madrugada, as mulheres se levantaram e foram para o sepulcro para ungir o corpo do mestre. E quando elas chegaram de madrugada no sepulcro, Jesus já havia ressuscitado. Literalmente, Jesus cumpriu a Páscoa. Da mesma forma que era feito com o cordeiro para a festa da Páscoa, Jesus sofreu da mesma forma. Observado por 4 dias, foi dada a palavra final que não havia falhas, que não havia defeito, e aí então ele foi morto a hora nona, fora dos portões da cidade, na mesma hora, no mesmo momento em que morriam todos os cordeiros pascais. Jesus estava cumprindo literalmente a festa da Páscoa. Os 7 dias de pães asmos simboliza a pureza de Jesus, a humanidade perfeita de Jesus. O fermento nessa festa não podia entrar. Por quê? Porque ali mostrava a perfeição do Filho de Deus. As primícias. Quando Jesus morre, vamos ler no mesmo Mateus 27, versículo 50, 51, 52 e 53. Do 50 ao 53, no mesmo capítulo 27 de Mateus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, lhe deu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, tá vendo? Jesus na cruz, ele entrega o Espírito, ele morre. E aí o verso 51 diz: o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Tinha um véu muito grosso, que ele era feito de peles de animais. Eles ficavam na frente do Santo dos Santos. Aquele véu se rasgou sozinho, de alto a baixo. Por quê? O lugar santo dos santos era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para cumprir a festa do Yom Kippur, que era o dia do perdão, era o dia do perdão nacional. Quando Jesus morreu, o sacrifício dele foi aceito por Deus. O sacrifício
sacerdote pediram perdão de Deus pelo povo, aquele lugar foi aberto. O véu se rasgou. Agora ninguém mais precisava entrar no Santo dos Santos para pedir perdão pelo povo. Jesus agora era o Redentor. Ele era quem estava ali para nos perdoar. E diz que quando ele morreu, houve um grande terremoto e sepulcros foram abertos. O versículo deixa bem especificado que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Jesus morreu, houve um grande abalo, muitos sepulcros foram abertos, ficaram lá, abertos, durante aqueles 3 dias, até que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, aqueles túmulos que foram abertos, aqueles santos se levantaram ressuscitados. Ninguém sabe quem eram e nem quantos foram. A Bíblia só fala alguns sepulcros. Quem eram essas pessoas? Eles ressuscitaram, eram santos, eram homens verdadeiros de Deus que haviam passado pela terra. Eles ressuscitaram, eles entraram em Jerusalém, eles se apresentaram, muitos foram testemunhas que estes homens ressuscitaram. E depois disso, eles não foram mais vistos. Por quê? Nós vamos ver se eu não me engano, é João que fala que quando ele é ressuscitado, as mulheres estão ali no sepulcro e elas saem assombradas, porque o anjo diz para ela, olha, vai avisar os discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia. As mulheres, elas saem assustadas. É João que relata isso, João capítulo 20, a partir do verso 11. As mulheres saem rapidamente assustadas com aquilo que elas viram. Maria não se conforma e ela se joga ali naquele jardim e ela fica em prantos. Por quê? Levaram o corpo do meu Senhor. Ela não aceitava isso. Então aparece um homem e ela acha que é um jardineiro e ela fala, Senhor, se tu sabes para onde levaram o meu Senhor, dize-me, para que eu possa ir lá e cuidar do corpo dele. Naquela época, eles jogavam unguento, perfumarias, eram perfumes específicos, era a mirra, que tinha um odor muito forte, e aquilo eles cobriam os corpos, porque eles eram sepultados em cavernas, nas rochas, e era para não exalar muito mau cheiro. A mirra cobria esse cheiro. Então eles iam cuidando do corpo dos mortos. E Maria fala assim, você sabe onde colocaram? Dize-me para que eu vá. E aí suavemente, Jesus fala assim, Maria. Quando ele fala Maria, ela reconhece a voz dele. Ela falou assim, Senhor. E ele diz assim, não me toques, porque ainda não fui para o meu Pai. Olha, versos 15 em diante, diz assim, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo seu jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E aí Jesus lhe diz, Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus lhe disse,
não me detenhas, ou em outra tradução, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai diante dos teus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai, o vosso Pai. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então Maria não podia tocar, porque ele ainda não tinha se apresentado a Deus. Aí vocês vejam, quando ele ressuscitou, túmulos foram abertos e alguns santos ressuscitaram, entraram na cidade, se apresentaram. Enquanto isso, Jesus está no jardim com as mulheres e quando ele sai dali, ele recolhe aqueles santos que ressuscitaram e sobe à presença de Deus. Aqueles santos que ressuscitaram eram os representantes de toda a igreja até o dia de Cristo. Eles eram o feixe das primícias. Nós vamos ler em Êxodo e em Levíticos que quando Deus fala aos hebreus para cumprirem as festas, ele diz assim, nenhum homem se apresente diante de mim de mãos vazias. Jesus, ele cumpriu as festas à risca. Então, ele não poderia se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Mas ele estava fundando uma igreja. Ele tinha acabado de trazer para os discípulos a nova aliança. A igreja viria depois dela. Aqueles santos eram os representantes, eram as primícias da igreja. E Jesus não chegou diante de Deus com as mãos vazias. Os caras falam assim, o rabisco da colheita, né? Rabisco da colheita. É que isso vai trazer um outro significado. Eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, aí vocês vão entender direitinho o que são os rabiscos da colheita. Porque isso eles fazem até uma mensagem, né? Eles pegam uma mega mensagem, mas na realidade a gente precisa saber os detalhes. Por que são, né? O que são os rabiscos da colheita? Então, queridos, Jesus cumpriu à risca a festa de primícias. Muda a imagem para mim, coloca o relógio. Então, queridos, nessa imagem que Deus deu a Moisés, olha aqui as 3 Páscoas. Literalmente, Jesus cumpriu as 3 festas perfeito. Quando ele está próximo de ser ascenso aos céus, aí nós chegamos lá em Atos 1. Ele se apresentou várias vezes aos discípulos, 40 dias ele ficou na terra com os discípulos depois da morte dele. 40 dias que foram cruciais para aqueles discípulos. Por quê, queridos? Eles andaram com Jesus, eles andaram com o Mestre, eles viram Jesus ressuscitar, curar enfermos. Eles sabiam que Jesus era alguém literalmente de Deus. Mas eles ainda não tinham a consciência que Jesus era o Filho de Deus que iria morrer e ressuscitar por nós. Jesus está falando para eles, olha, eu vou morrer. E Pedro ainda entra na defesa, não, Senhor, tu não vai morrer, a gente não vai deixar. Eu vou me intervir, eu não vou deixar te matarem. Eles não entendiam o mistério da morte de Jesus. E Jesus era um grande mestre para ele. Você vê do jeito que chamavam ele, sempre de Rabi, mestre. Ele era o mestre em Israel. Somente depois da ressurreição, ele aparece às Marias, ele fala, olha, eles vão para Galileia, eu vou estar lá. Só Marcos registra isso. Jesus diz às mulheres, diz aos discípulos e a Pedro, que eu vou adiante de vós para a Galileia. Porque
só Pedro Jesus chamou pelo nome? Porque Pedro foi elegido por Jesus para ser o líder da igreja. Por quê? Jesus estipulou um nome. Pedro, fala para os discípulos. E a Pedro, que eu vou adiante de vós para a Galileia. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado Jesus. A essa altura, Pedro estava se sentindo a pior das criaturas. Pedro estava decepcionado, estava triste. Ele estava triste porque ele tinha negado Jesus, porque quando o galo cantou, a distância que estava entre ele e Jesus, ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Jesus tinha avisado: você vai morrer comigo, Pedro. Nesta noite ainda, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar. E o galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus olha para Pedro, olha para Jesus, e Jesus bate o olhar dele. Aí imagina como que Pedro não saiu arrasado dali. Ele era o pior de todos os discípulos. Ele já estava se considerando um sem ninguém. Ele estava arrependido? Estava. Muito arrependido. Mas na cabeça dele, agora Jesus já tinha morrido. Agora Jesus já tinha morrido. E Jesus ressuscitou. E ele fala, olha, fala para os discípulos e a Pedro. É para Pedro estar lá também. Eu quero ver todos. Só uma perguntinha. Quando Jesus falou para Maria, para não tocar nela, durante esse período de 40 dias, algum outro discípulo tocou em Jesus? Não, só ali no jardim é que ela não podia tocar nele. Porque ele não tinha subido ainda ao Pai, ele subiu ao Pai. Ali no jardim, ele não saiu de dentro do jardim. Ali mesmo ele tomou aqueles santos que haviam ressuscitado e ele subiu para o Pai. Quando ele se encontrou com os discípulos, eles já podiam tocar nele. Ele já estava num corpo ressurreto, o mesmo corpo que nós vamos ter depois do arrebatamento da igreja. Antes de ir aos discípulos na Galileia, ele se encontra uma vez com os discípulos. Ele acompanha aqueles 2 homens que estão no caminho de Emaús. Aqueles homens também não reconheceram Jesus. Ele se apresenta como um viajante. Para Maria, ele apareceu como um jardineiro. Para aqueles 2 homens no caminho, ele se apresenta como um viajante. Então eles vão falando, e Jesus participa ali da conversa deles, e quando eles vão entrar na aldeia, Jesus era um viajante, fez que ia continuar o caminho. Isso tudo são tudo provas como ser humano. E eles disseram: não, Senhor, fica conosco. Nenhum judeu verdadeiro, temente a Deus, deixaria um viajante na estrada. Era natural dos judeus piedosos receberem as pessoas nas suas casas para passar a noite, para eles só viajar no dia seguinte. Todo judeu piedoso fazia isso. E aqueles homens, quando eles viraram para entrar na cidade, para onde eles iam, Jesus fez que ia continuar e ele falou: fica conosco, Senhor, esta noite. Vem repousar conosco. E Jesus, de pronto, aceitou o convite. E agora, dentro da casa, na hora de partir o pão, aí eles reconheceram que aquele homem era Jesus. Ele se apresenta aos discípulos. De acordo com o que foram vendo Jesus ressuscitado, começou a arder dentro deles todas as palavras que Jesus havia dito no seu ministério, de que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Agora, eles entendiam: este é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Só após a ressurreição é que eles entenderam isso.
Quando Jesus falava assim, quem me vê a mim, vê ao Pai. E Felipe fala assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Imagina a tristeza de Jesus. Ele vem e fala assim, mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me dizem, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Queridos, na eternidade, nós vamos ver Jesus, vamos ver o Pai através de Jesus. Nós não vamos chegar no céu e ver Deus. Ninguém vai ver Deus. Nós vamos ver a glória de Deus manifesta. Hoje, o nosso corpo físico não suporta ver a glória de Deus. Mas naquele dia, com o corpo ressurreto, nós veremos a glória de Deus. Mas nós veremos Deus através da pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo, ele assumiu um corpo, ele se sacrificou a ter um corpo por toda a eternidade, por nós. O corpo que ele carrega na eternidade tem um sinal, tem as marcas da cruz. Mesmo na eternidade, ele carrega as marcas da cruz. As marcas que resgatou a humanidade, que um dia vai se juntar com ele na glória, para cear com ele novamente. Que somos nós, a Igreja de Cristo. Não perguntinha não, mas uma observação. Por exemplo, nós somos a Igreja de Cristo. Jesus falou que é aquele que cumpre o seu mandamento, né? O Pai está dele, né? Tudo bem. Aí, olhando para nós aqui, né? É como nós visse Jesus na vida da irmã, na vida de nós cristãos, porque aí a responsabilidade é nós sermos a Igreja de Jesus, como luz e sal da terra. Sim. É verdade, é porque... É por isso que nós temos que testemunhar e andar corretamente. Porque se eu não andar corretamente, você vai ver Cristo em mim? Não. A responsabilidade, né? A responsabilidade que nós trazemos de mostrar ao mundo quem é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que me transformou. Alguém me conheceu lá atrás e sabia quem era Abigail. Hoje, se me vê, ele fala assim, não, realmente está transformada, está mudada. Por quê? Porque agora ela anda com Jesus. Nós representamos Cristo. E aquele que não representar Cristo aqui, não vai chegar lá, viu, gente? Meu Deus. Não vai. Então nós temos que literalmente ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, 40 dias ficou com os discípulos. Aí ele deu todas as instruções novamente. Foram 40 dias de ensinamento, instruindo, que agora os discípulos já sabem quem ele é. E agora ele está dando as instruções para quando ele for ascenso aos céus, os discípulos seguirem levantando a Igreja de Cristo. Nós chegamos em Atos capítulo 1. E aí Jesus está no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos e 500 irmãos, mais ou menos 500 irmãos. Era muita gente que estava no Monte das Oliveiras com Jesus. E Jesus agora está dando as últimas instruções. Uma das últimas instruções que saiu da boca do Mestre é a grande chamada. Qual é a grande chamada? Ide para todo mundo, entregai o Evangelho a toda criatura. Aí ele fala assim, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus diz quando ele faz o grande chamamento para aquela grande comissão. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e depois aos confins da terra. Qual é a nossa Jerusalém? Eu tenho que ser testemunha em Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? A Conceiçãozinha, gente, onde vocês estão. A Conceiçãozinha aqui é a nossa Jerusalém. O bairro do Pai
Jerusalém. Nós temos que ser testemunhas de Deus aqui, em primeiro lugar. Vocês vão me testemunhar em Jerusalém, é aonde vocês estão. Aí vocês podem ir para a Judéia e depois para Samaria, e aí vocês vão para os confins da terra. Então, olha, eu estou lá no bairro Paicará, aí eu venho até aqui a Conceiçãozinha, e aí vocês vão para Bertioga, e a gente vai. Nós estamos aonde? Nós estamos indo para a Judéia. Nós estamos testemunhando aqui, mas nós estamos indo para a Judéia. Ah, então vai para Samaria, vai um pouco mais longe. E depois, até os confins da terra. Nossa primeira missão é a nossa Jerusalém. É aonde nós estamos. Quem não evangelizar aqui, quem não pregar aqui, não adianta querer pregar em nenhum outro lugar. Não adianta pregar em nenhum outro lugar. Por quê? O primeiro mandamento é: vocês vão ser testemunha em Jerusalém. Vocês vão ser testemunha aonde vocês estão vivendo. Jesus falou que desligar aqui será desligado lá no céu. É tremenda essa palavra, viu? Nós entendemos que devemos perseverar todos os dias na nossa vida. E muitos irmãos, infelizmente, acham que eu vou sair da igreja, é importante que o meu coração estou servindo a Deus, mas está desligado da igreja, da comunhão da igreja. Nós temos que estar, Paulo ele vai falar lá na frente, ele vai recomendar que ninguém abandone a sua congregação. Ninguém. Todos nós temos que congregar. Igreja de Cristo tem que estar junto. Então, Jesus cumpre essas 3 festas. Aqui no finalzinho, nos 40 dias, ele fala: olha, vocês vão ser testemunha, agora vocês vão lá para Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para poder sair ao mundo, eles tinham que ser revestidos. Eles foram por tempo. Quase 500 irmãos. 40 dias. No 40º dia, eles vêm no Monte das Oliveiras, Jesus sendo ascenso aos céus, sendo levado. Aparecem 2 varões de branco e eles perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este Jesus, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Palavra profética. Porque lá na grande tribulação, quando todas as nações se levantarem para ir contra Israel, na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, Jesus vai descer com os pés no Monte das Oliveiras. Ele foi ascenso no Monte das Oliveiras. Aqueles 2 varões dizem assim: olha, do mesmo jeito que ele subiu daqui, ele vai descer aqui. Essa revelação foi dada para Zacarias lá no capítulo 14. Ele fala que naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Vai ser cumprido isso quando chegar em Apocalipse 19. Então Jesus é ascenso aos céus. Aí acabou o tempo dele aqui na terra. Os discípulos vão para o templo. Olha, ficaram em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 500 irmãos. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo? 120 pessoas. De 500, 120 pessoas receberam o Espírito Santo. Sabe por quantos dias? 10 dias somente. 40 dias, Jesus ficou com os discípulos. Está aqui, ó. Sobe um pouquinho mais, Henrique, por favor. Essas 3 festas aqui foram cumpridas. 40 dias aqui. Da primícias, que é aqui no meio, 50 dias é a festa de Pentecostes. Daqui para aqui, 50 dias. Então vocês veem, 50 dias era a festa de Pentecostes, 40 dias Jesus ficou com os discípulos.
O que Atos 2 fala? Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha, o Espírito Santo desceu aqui no dia da festa de Pentecostes. 50 dias. Se 40 dias Jesus ficou com os discípulos, quantos dias eles tiveram que esperar em Jerusalém? 10 dias. 10 dias. 380 pessoas desistiram de esperar a promessa de Jesus. 380 pessoas. Só 120 que perseveraram e receberam o Espírito Santo. Quantas pessoas hoje estão esperando Jesus? A maioria está espalhada. Quantos ainda acreditam? Quantos acreditam que Jesus vai voltar agora, na nossa era? Quantos acreditam nisso? Porque a mente fica dispersa. Ah, mas já faz tanto tempo que eu escuto falar que Jesus está voltando. Eu tenho 62, vou completar 62 anos no mês que vem. 62 anos de idade. Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão. E desde muito criança, muito pequena, na igreja, eu já ouvia que Jesus estava voltando. Eu tenho 62 anos, eu nunca desisti um dia de esperar Jesus. Aleluia. Eu tenho convicção que cada dia que passa, Ele está muito mais próximo de voltar. Nós não podemos deixar de crer. Ah, isso era quando eu era criança, eu agora não estou esperando mais. Espere, porque Ele vai cumprir. 380 pessoas não suportaram esperar a promessa de Jesus. E quem não espera, não recebe a promessa. Somente 120 receberam. Então, a mensagem para nós é: sede perseverantes. É para acreditar. Porque Deus vai cumprir. Olha, festa de Pentecostes. Pento quer dizer 5, quer dizer, já está se referindo a 50, né? Pentecostes. No capítulo 2, capítulo 1, Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo de Deus desce e a igreja, naquele dia, a igreja nasce. Aí Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que se sentiu nada, e que Jesus falou: vai, diz para Pedro vir. Pedro venha. Pedro se levanta agora, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, e ele traz uma mensagem sobre Jesus. Uma mensagem cristocêntrica, não era de autoajuda, não era de massagear a ego de ninguém. Ele trouxe uma mensagem cristocêntrica. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Gente, nós que dirigimos, que ensinamos, já imaginou, pastor? Você fazer uma pregação e 3.000 pessoas se renderem a Cristo? É o mesmo que fala assim: essa conceiçãozinha inteirinha se render a Cristo. É difícil ganhar um. 3.000 almas. Sabe o que acontece aqui, gente? Jesus cumpriu essas 3 festas. A próxima ele prometeu o Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa da grande colheita. Eles colhiam a primícias, apresentavam para o sacerdote. 50 dias depois, todo o campo já estava pronto para colher. Aí era feita a grande colheita em Pentecostes. Quando Pedro prega e quase 3.000 almas, olha, 3.000 almas, o que é isso? Uma grande colheita. Olha Jesus cumprindo a festa de Pentecostes. Logo depois, vai nos dizer que numa outra mensagem, 5.000 pessoas aceitaram
pouquinho, Henrique. Mais um pouquinho. Agora, isso, aí, tá bom. Não, deixa aparecer as 3 festas lá. Mas eu preciso do Pentecostes aqui. Vê se tu acha uma posição legal aí. Diminui um pouquinho só a imagem. Aí, tá ótimo. Olha, Jesus cumpriu aqui, Jesus cumpriu aqui. Esse daqui é o 7º mês. Depois de Pentecostes, a próxima festa era a festa de trombetas. Isso era comemorado desde lá no deserto. Quando eles ouviam no 7º mês, no dia 1º do mês, eles tocavam uma trombeta. Quando a trombeta tocava, todos os que estavam no campo, trabalhando nas suas casas, eles já sabiam, olha, a festa da trombeta. Era grande ajuntamento. Todos os que estavam no campo, literalmente paravam de trabalhar. Naquele dia, acabou o trabalho no campo. Todo mundo largava suas ferramentas e ia para frente do tabernáculo ou para frente do templo, e eles se ajuntavam. Trombetas, festa de ajuntamento, está anunciando que o trabalho no campo acabou. A igreja nasce aqui. Vocês podem observar a Bíblia de vocês, quando vocês chegarem em casa, que todos os livros do Novo Testamento, eles acabam com uma bênção apostólica e um amém. Só o livro de Atos não tem um fim. Todos os livros têm uma bênção apostólica e um amém. O livro de Atos, ele acaba de súbito. É o único livro do Novo Testamento. Por quê? A igreja nasceu aqui. O livro de Atos não tem um fim, porque a igreja ainda está aqui. A história da igreja, nós estamos literalmente dentro da festa de Pentecostes ainda. Jesus cumpriu lá em Atos 2. E nós estamos aqui, olha, nesse projeto aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, bem pertinho da festa de trombetas. O livro de Atos não tem um fim, porque a igreja ainda está aqui ganhando almas, ainda está escrevendo a história da igreja. A história da igreja vai ser encerrada aqui, quando nós ouvirmos o toque da trombeta. Aí todo mundo para o trabalho no campo. Acabou o trabalho do campo. E aí nós vamos para onde? Um grande ajuntamento. Aí a gente chega nos ares para encontrar com o Senhor. A igreja pronta, santificada. E aí nós vamos participar com o Senhor. Essas 3 últimas festas, vocês veem que elas são dentro do mesmo mês. Elas são consecutivas. Aqui é trombetas. Traz só para as 3 últimas festas. Abaixa um pouquinho. As 3 últimas. Aí, trombeta, arrebatamento da igreja. A trombeta, ela anuncia 2 ajuntamentos. O ajuntamento da igreja nos ares e o ajuntamento dos judeus em Israel. Quando a trombeta tocar, todos os judeus vão entender que eles têm que voltar para a terra deles. E eles vão retornar para Israel. Esse dia aqui vai ser um dia de muito caos. De muito caos. Vai ser quando vai surgir o anticristo. Nós vamos falar bastante disso quando nós entrarmos no livro de Daniel. Mas o dia do arrebatamento da igreja, você vê desde Adão, quantos santos não estão sepultados na terra? Os corpos já viraram pó. É possível que muitos ossos também não existam mais, eles já tenham se desfeito, se deteriorado.
reboliço em toda a terra. É um vale de ossos secos. Por quê? Os ossos vão se juntar. Não. Meu Deus. Não tem nada a ver, é outra coisa. Vocês veem que a Bíblia fala que quando Jesus expirou, houve um terremoto. Por quê? Porque túmulos foram abertos. Alguns. Então teve um grande terremoto. Vocês imaginam túmulos sendo abertos desde Adão em toda a face da terra. O reboliço que não vai ser. Gente, vai ser um dia de muita destruição. Muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão desaparecer. Vai haver tsunamis, vai haver erupção de vulcões. Toda a natureza vai ser abalada no dia do arrebatamento. Tanto que nem os que ficarem aqui não vão saber que a igreja foi arrebatada. Não vão saber. É um arrebatamento secreto. Como vai haver uma catástrofe muito grande e trilhões de pessoas vão morrer e os cristãos vão sumir, vai ser dado todos como mortos. Vai ser dado todos como mortos. E a igreja, já está com o Senhor. E o mundo aqui está em caos. Aí, no mundo em caos, vai se levantar quem? Um homem com muita sabedoria. Ele é sábio de verdade, gente. Vai ser um homem muito inteligente, com muita sabedoria. E vai falar assim: eu sei como dar jeito nessa terra em caos. E ele vai trazer soluções. Esse homem é o anticristo. Que nos 3 primeiros anos ele vai trazer paz literal. Aí todos esses que sobreviverem, todos vão correr para ele. Nossa, mas ele está dando solução, mas ele dá resultado. Olha o que ele faz, olha quanta coisa boa. E todos vão acreditar nele, inclusive os judeus. Inclusive os judeus. Tem alguns detalhes a mais que eu vou dar quando eu for dar Daniel, mas hoje eu vou deixar ele só reduzir nessas palavras. Por quê? Para vocês entenderem, tem muita gente, eu cresci ouvindo isso, e eu louvo a Deus, porque Deus me fez estudar a sua palavra e entender a palavra dele. Porque eu cresci dizendo assim: mas quem não for no arrebatamento vai ter uma segunda chance. Que segunda chance, gente? Não existe segunda chance. Para quem está na era da graça, não. A era da graça, não. Nós estamos vendo todas as coisas, a palavra de Deus sendo ensinada. Nós estamos sendo ensinados para quê? Para crer na palavra de Deus. Crer, aceitar e servir a Jesus agora. É a hora de verdadeiramente nós sermos cristãos. Por quê? Quem não for, a igreja foi arrebatada, acabou. Seu destino é o inferno. É dura essa palavra, mas eu não posso ensinar errado. Eu não posso ensinar errado. Vai haver oportunidade de salvação durante a grande tribulação para os judeus. Para os judeus. E nós vamos entender perfeitamente quando nós chegarmos em Daniel, porque só os judeus têm o direito à salvação na grande tribulação. A igreja tem que se preparar agora. Os povos que estão na terra, eles têm que ouvir o Evangelho, porque o tempo de salvação é agora. Quem não aceitar agora, acabou a oportunidade. Acabou a oportunidade. Esses mortes que existirá é somente os judeus. Só os judeus, por quê? Porque Deus de antemão já havia determinado as 70 semanas. As 70 semanas de Daniel tem tudo a ver com o povo judeu e com esse assunto que nós estamos falando agora. Nós vamos estudar a partir da semana que vem, a gente entra em Daniel. E aí a gente vai começar a descobrir os mistérios, toda a base escatológica que Deus deixou escrito para nós entendermos.
para a gente ser crente de verdade. Então, prometa ajuntamento da igreja de Ares, ajuntamento de Israel, do povo judeu em Israel. Vai ser no meio desse caos que eles vão falar, nós só vamos estar seguros lá. E eles vão retornar à terra deles. Essas consecutivas, expiação. Olha só, já estou terminando, gente, meu horário já deu. Trombeta, soou. A igreja ouviu o som da trombeta. Nós subimos, nossos corpos são transformados. Quando nós chegarmos do outro lado, nós chegamos expiados. Aí se cumpre a festa da expiação para nós. Nós vamos chegar do outro lado totalmente sem pecados. Nós fomos expiados. Para o povo judeu que se ajunta aqui, a expiação vai ser durante 7 anos, no período da grande tribulação. Então, para nós, a festa acontece instantaneamente. Para eles aqui, a festa vai durar 7 dias de anos. Vai ser 7 anos, a expiação dos judeus. A última festa, tabernáculo. Qual era a festa do tabernáculo? A festa das tendas. O que é tabernáculo? Jesus, depois que os judeus forem expiados na grande tribulação, ao final disso, em Apocalipse 19, guerra do Armagedon, daí eles passam para o reino milenar. O reino milenar é Jesus, ele desce lá em Apocalipse 19, com os seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai vencer todo aquele exército que se levanta contra Israel, e aí ele vai pegar o povo de Israel e vai levá-los para o reino milenar. Jesus, em carne e osso, como ele já esteve um dia nessa terra, ele volta a essa terra, ele por 1000 anos, ele vai estar em Jerusalém, reinando sobre o seu povo, por 1000 anos, nessa terra que nós estamos pisando. A igreja não estará mais aqui, a igreja já foi arrebatada, ela agora reina com Cristo. Nós não descemos a terra no reino milenar, nós vamos ficar a um certo patamar, nós só vamos reinar com Cristo. E nessa terra que nós estamos pisando, por 1000 anos Jesus reina sobre o seu povo. Ao final de 1000 anos, Satanás é solto. Quando Satanás é solto, então ele, de novo, ele levanta os povos contra Israel. Vai haver a última batalha dessa terra, que é Gog e Magog, e depois dessa batalha é trono branco. Aí acaba toda a história da terra, toda a história humana, encerra no trono branco. Então, essas 3 festas, nós sabemos o que vai acontecer, mas elas são escatológicas. Ela nunca vai acontecer. Nós estamos dentro da festa de Pentecostes, se preparando para a festa da trombeta. Amém?